Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fada dos Livros. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Boa leitura. Capítulo 13. Não tive muito tempo para me sentir envergonhada ou preocupada. Quando as criadas vieram me vestir de manhã, sem nenhum sinal de apreensão, entendi que minha presença na sala de jantar seria bem-vinda. O fato de Maxon me deixar tomar café foi um gesto de generosidade que não esperava dele. Eu teria direito a uma última refeição, um momento final como uma das selecionadas. Já estávamos no meio do café quando Chris finalmente juntou coragem para perguntar sobre o encontro. Como foi? Ela perguntou discretamente, como deveria ser durante as refeições. Essas duas palavrinhas espicharam orelhas à minha esquerda e à minha direita. Todas ao redor começaram a prestar atenção. Respirei fundo e respondi. Indescritível. As garotas se entreolharam, querendo mais detalhes. Como ele se comportou? Indagou Tiny. Procurei escolher bem as palavras. Bem diferente de como eu esperava. Dessa vez escutei resmungos pela mesa. Você faz isso de propósito? Interrompeu Zoe. Porque se faz é muita maldade. Balancei a cabeça. Como poderia explicar? Não, nem um pouco. É que... Mas escapei de tentar formular uma resposta em virtude do barulho que vinha do corredor. Estranhei os gritos. Ao longo do meu breve período no palácio, não me lembrava de nenhum som que chegasse perto de ser alto. Além disso, o ruído dos passos dos guardas ao abrir e fechar as enormes portas e o bater dos talheres nos pratos compunham uma espécie de música. Tratava-se do mais completo caos. A família real parece ter compreendido tudo antes de nós. Para o fundo das salas, senhoritas! Gritou o rei Clarkson, correndo até uma janela. As garotas, confusas e obedientes, avançaram lentamente até a mesa principal. O rei descia uma persiana, que não servia apenas para diminuir a luz. Era feita de metal e rangia ao fechar. Ao lado dele, Maxon baixava outra, e ao lado dele, a amável e delicada rainha corria para abaixar a seguinte. Foi então que uma onda de guardas invadiu a sala. Vi alguns deles se perfilarem ao lado de fora, um pouco antes das monstruosas portas serem fechadas, trancadas e reforçadas com barras. Eles invadiram a propriedade, majestade. Mas conseguimos conter o avanço. Seria bom que as senhoritas saíssem, mas estamos muito próximos à porta. Entendido, Maxon. O rei respondeu, cortando a frase do militar. Não precisei de mais para entender. Havia rebeldes dentro dos muros do palácio. Eu imaginava que isso fosse acontecer. Tantas hóspedes no palácio, tantos preparativos. Claro que alguém ia se distrair em algum ponto e relaxar a segurança. E, mesmo que não fosse fácil entrar, era o momento perfeito para protestar. A verdade era que a seleção era um tanto perturbadora. Com certeza os rebeldes a odiavam, como odiavam tudo em Ilha. Entretanto, a opinião deles em si não era importante. O importante é que não seria calada facilmente. Eu me ergui tão depressa que minha cadeira tombou. Corri até a janela mais próxima para abaixar a persiana de metal. Outras meninas, que também tinham percebido a gravidade da ameaça, fizeram o mesmo. Um instante foi suficiente para descer aquela coisa, mas encaixá-la no lugar certo era um pouco mais difícil. Tinha acabado de prender a trava do jeito correto quando algo atingiu o palácio, fazendo com que eu me afastasse da janela aos gritos.
até tropeçar em minha cadeira e cair. Maxon surgiu imediatamente. Você está ferida? Fez um diagnóstico rápido de minha condição. Eu devia ter sofrido um arranhão no quadril e estava assustada, mas nada pior do que isso. Não, estou bem. Para o fundo da sala, agora. Ele ordenou enquanto me ajudava a sair do chão. Depois, correu pelo salão, despertando as garotas paralisadas de medo, e as conduziu para o canto. Obedeci e disparei para o fundo da sala, rumo à aglomeração de meninas encolhidas. Algumas choravam, outras em choque olhavam para o vazio. Tiny estava desmaiada. A figura mais tranquilizadora era o rei Clarkson, que falava atentamente com um guarda no canto oposto, longe o bastante para não ser ouvido por nós. Um de seus braços envolvia a rainha para protegê-la, e ela permanecia ereta e calma ao seu lado. A quantos ataques teria sobrevivido? Recebíamos notícias de que eles ocorriam várias vezes ao ano. Aquilo inevitavelmente acabaria com os nervos de alguém. Suas chances de sobrevivência ficavam cada vez menores, assim como as de seu marido e de seu único filho. Os rebeldes, com certeza, chegariam em algum momento às circunstâncias perfeitas para obter o que queriam. E mesmo assim, ela permanecia ali, de queixo erguido e rosto sereno. Corri os olhos pelas outras garotas. Por acaso alguma delas tinha a força necessária para ser uma rainha? Tiny ainda estava inconsciente nos braços de alguém. Celeste e Beryl conversavam. Celeste parecia à vontade, mas eu sabia que não estava. Ainda assim, comparada às outras, ela escondia muito bem suas emoções. Outras estavam quase histéricas, molhando os vestidos com lágrimas. Algumas ficaram catatônicas e se recusavam a aceitar a situação. Seus rostos não tinham expressão e elas apertavam as próprias mãos, à espera do fim. Merle estava chorando, não a ponto de parecer acabada. Segurei seu braço e a levantei. Enxugue os olhos e fique direito, eu disse no ouvido dela. O quê? Ela gemeu. Confie em mim, faça isso. Merle secou o rosto no vestido e ergueu-se. Ela tocava vários pontos no rosto, talvez para conferir se a maquiagem não estava borrada. Então se voltou para mim em busca de aprovação. Muito bem. Desculpe ser mandona, mas confie em mim desta vez, por favor. Eu não gostava de dar ordens, em meio a algo tão preocupante, mas ela precisava se parecer com a rainha Amberly. Com certeza Maxon procurava isso em sua escolha, e Merle tinha que ganhar. Ela concordou com a cabeça. Não, você está certa. Quer dizer, por enquanto estamos todos a salvo. Eu não deveria ficar tão preocupada. Concordei, embora ela estivesse errada. Não estávamos todos a salvo. Havia guardas ao pé das enormes portas, e coisas pesadas eram atiradas contra as paredes e janelas. A sala de jantar não tinha relógio. Não fazia ideia de quanto tempo o ataque já durava, o que me deixou ainda mais ansiosa. Como saberíamos se eles tinham conseguido entrar? Talvez quando começassem a arrombar as portas? Será que já tinham entrado e não sabíamos? Não pude suportar o peso da preocupação. Fixei o olhar em um vaso de flores ornamentais, cujo nome ignorava completamente, e roí uma das unhas feitas com perfeição pelas manicures do palácio. Fingi que aquelas flores eram a coisa mais importante do mundo. Maxon acabou por aparecer para verificar se eu estava bem, como tinha feito com as outras. Ele se pôs ao meu lado e começou a observar as flores também. Nenhum de nós sabia o que dizer.
Tudo bem com você? Ele finalmente perguntou. Sim, sussurrei. O príncipe se deteve por um minuto. Você não parece bem. O que vai acontecer com as criadas? Perguntei, manifestando minha maior preocupação. Eu sabia que estava a salvo, mas onde elas estavam? E se uma delas estivesse caminhando perto do muro quando os rebeldes entraram? As criadas? Ele perguntou com um tom de voz que dava a entender que eu era uma idiota. Sim, as criadas. Olhei nos olhos dele, forçando-o a reconhecer que somente uma privilegiada minoria entre os que moravam no palácio tinha proteção de verdade. Eu estava a ponto de chorar, mas não queria que as lágrimas viessem. Acelerei a respiração para manter as emoções sob controle. Maxon me olhou nos olhos e pareceu entender que, por apenas um degrau, eu mesma não era uma criada. Não era esse o motivo da minha preocupação, mas era muito estranho que, por um sorteio, fosse a principal diferença entre mim e uma pessoa como Annie. Elas devem estar escondidas. Também tem onde esperar o fim dos ataques. Os guardas avisam rapidamente todo mundo. Elas vão ficar bem. Costumávamos ter um sistema de alarme, mas na última invasão os rebeldes destruíram completamente. Estamos tentando consertar, mas... Ele suspirou. Olhei para o chão, na tentativa de aplacar todas aquelas preocupações na minha cabeça. América? Maxon clamou. Levantei o rosto. Elas estão bem. Os rebeldes agiram devagar e todo mundo aqui sabe o que fazer em caso de emergência. Concordei. Permanecemos ali, em silêncio, por alguns minutos, até eu perceber que ele estava pronto para seguir adiante. Maxon, sussurrei. Ele se voltou para mim, um pouco surpreso de ser tratado com tanta familiaridade. Sobre a noite passada, eu quero explicar. Quando foram nos preparar para a viagem, um homem disse que eu jamais poderia rejeitar você. Não importava o que me pedisse. Em nenhuma hipótese. Ele ficou espantado. O quê? Pelo que ele me disse, parecia que você ia pedir algumas coisas. E você mesmo me contou que não conviveu com muitas mulheres depois de 18 anos. E você dispensou as câmeras. Fiquei com medo de que chegasse perto demais. Maxon balançou a cabeça na tentativa de processar todas aquelas informações. Seu rosto, geralmente tranquilo, contorcia-se de ódio, humilhação e incredulidade. Disseram isso a todas? Ele perguntou, aparentemente abismado com a ideia. Não sei. Não conheço muitas meninas que precisam desse tipo de aviso. Elas provavelmente esperam uma oportunidade para atacar. Comentei, apontando a cabeça para o resto da sala. O príncipe soltou uma risada sarcástica. Mas você não é como elas, até porque não teve receio de me acertar uma joelhada bem ali, certo? Eu acertei sua coxa. Por favor, um homem não precisa de tanto tempo para se recuperar de uma joelhada na coxa. Ele argumentou com a voz cheia de ceticismo. Deixei escapar uma risada. Felizmente, Maxon me acompanhou. Foi então que outro projétil atingiu a janela e interrompemos o riso ao mesmo tempo. Por alguns instantes, eu esquecera onde estava. Precisava de um pouco mais desses momentos. Minha saúde mental exigia. Então, como é ter que lidar com uma sala cheia de mulheres em prantos? Perguntei. Sua expressão assumiu uma perplexidade cômica.
Nada no mundo pode ser mais confuso. Ele cochichou rapidamente. Não tenho a menor ideia de como fazê-las parar. Eis o homem que ia liderar nosso país. Alguém que era vencido por lágrimas. Era engraçado demais. Você pode tentar pôr a mão no ombro delas e dizer que vai ficar tudo bem. Quando choram, as mulheres nem sempre querem que você resolva o problema. Elas só querem ser consoladas. Sugeri. Sério? Sim. Não pode ser tão simples. Ele disse com um misto de dúvida e interesse na voz. Eu disse, nem sempre e não nunca. Mas provavelmente funcionaria com várias garotas aqui. Ele torceu o nariz. Não tenho tanta certeza. 2 delas já perguntaram se eu as deixaria ir embora quando isso chegasse ao fim. Pensei que não tínhamos permissão para fazer isso. Na verdade, eu não deveria estar surpresa. Se ele tinha autorizado minha permanência como amiga, não podia dar muita importância aos detalhes técnicos. O que você vai fazer? Completei. O que eu posso fazer? Não vou manter ninguém aqui contra a própria vontade. Talvez elas mudem de ideia. Propus com alguma esperança. Talvez. Ele concordou e fez uma pausa. E você? Já está suficientemente assustada para sair? O príncipe perguntou com um ar quase brincalhão. Para ser sincera, pensei que me mandaria embora depois do café. Admiti. Para ser sincero, também pensei. Um sorriso tranquilo nasceu no meu rosto e no dele. Nossa amizade, se é que podíamos chamar assim, era estranha e cheia de furos, mas pelo menos era honesta. Você não respondeu. Quer sair? Outro abalo na parede. A ideia era tentadora. Em casa, o pior ataque que tive que enfrentar tinha sido Garrett tentando roubar minha comida. As garotas ali não se importavam comigo, as roupas me sufocavam, as pessoas queriam ferir meus sentimentos e toda aquela história me deixava desconfortável. Mas era bom para minha família e eu achava ótimo comer bem. Maxon parecia de fato meio perdido e eu tinha prometido ajudá-lo. Quem sabe eu mesma não escolheria a próxima princesa. Olhei bem nos olhos dele. Enquanto você não me enxotar, vou ficar aqui. Ele sorriu. Bom, você precisa me passar mais dicas, como essa da mão no ombro. Devolvi o sorriso. Sim, estava tudo dando errado, mas algo de bom sairia disso. América, você poderia me fazer um favor? Assenti. Para todos os efeitos, passamos muito tempo juntos na tarde de ontem. Se alguma garota perguntar, você poderia explicar que eu jamais... Claro, e sinto muito mesmo pelo que aconteceu. Eu devia saber que se uma das garotas fosse desobedecer a uma ordem, seria você. Uma série de objetos pesados acertou a parede de uma vez, fazendo um punhado de meninas gritar. Quem são eles? O que querem? Perguntei. Quem? Os rebeldes? Confirmei com a cabeça. Depende de quem responde. E de que grupo você fala? Ele explicou. Quer dizer que há mais de um grupo? A informação fez toda a situação piorar. Se esse era o ataque de um grupo, o que poderiam fazer 2 ou mais juntos? Pareceu-me extremamente injusto que não explicassem melhor o tema para nós. Até onde eu sabia, um rebelde era um rebelde. Mas Maxon fez parecer que havia uns piores que outros. Quantos grupos existem? Perguntei. Basicamente 2. Os nortistas e os sulistas. Os nortistas atacam com muito mais frequência. Estão mais perto de nós.
Vivem no chuvoso território de Lykelin, perto de Billingham. Ninguém quer morar lá. Quase tudo são ruínas. Eles se estabeleceram ali como puderam, embora eu acho que vivem migrando. Essa é a minha teoria, que ninguém escuta. Mas é raro que consigam invadir a propriedade. Quando conseguem, os resultados são quase modestos. Acho que esse ataque de agora é obra dos nortistas. Maxon explicou, em meio ao barulho. Por quê? O que os faz diferente dos sulistas? Maxon pareceu hesitar. Não tinha certeza se eu podia saber aquilo. Olhou para os lados para ver se alguém estava ouvindo. Eu também olhei e vi várias pessoas nos observando. Celeste, em especial, parecia soltar fogo pelos olhos. Não consegui sustentar meu olhar por muito tempo. Ainda assim, mesmo com toda aquela gente observando, ninguém estava suficientemente perto para ouvir. Maxon tirou a mesma conclusão e inclinou para cochichar ao meu ouvido. Os ataques dos sulistas são muito mais letais. Estremeci. Letais? Ele confirmou. Eles vêm apenas 1 ou 2 vezes por ano, acho. Todos tentam evitar que eu saiba as estatísticas, mas não sou idiota. Quando eles vêm, pessoas morrem. O problema é que os 2 grupos parecem iguais para nós. Esfarrapados, constituídos na maior parte de homens erguidos mais fortes, sem insígnias que possamos distinguir. Por isso, não sabemos quem está por trás dos ataques antes do fim. Corri os olhos pela sala. Muita gente estaria em perigo se Maxon estivesse errado e os rebeldes da vez fossem os sulistas. Lembrei-me, novamente, das pobres criadas. Ainda não entendi. O que eles querem? Maxon deu de ombros e respondeu. Os sulistas querem nos derrubar. Não sei o motivo, mas imagino que estejam insatisfeitos, cansados de viver à margem da sociedade. Quer dizer, eles não são 8, em tese, porque não têm nenhuma participação nas relações sociais. Os nortistas ainda são um mistério. Meu pai diz que querem apenas nos incomodar, perturbar o governo, mas não penso assim. Ele parece bastante orgulhoso de si mesmo, por uns momentos. Tenho outra teoria quanto a isso também, concluiu. Posso saber qual é? Maxon hesitou novamente. Dessa vez, talvez não por receio de me assustar, mas por receio de não ser levado a sério. Ele aproximou os lábios do meu ouvido mais uma vez e sussurrou. Acho que eles estão à procura de alguma coisa. De quê? Indaguei. Isso eu não sei, mas é a mesma coisa sempre que os nortistas são expulsos. Os guardas são derrotados, feridos ou amarrados, mas nunca assassinados. É como se os rebeldes não quisessem ser seguidos. No entanto, sequestram algumas pessoas de vez em quando, o que é preocupante. E os quartos? Bem, aqueles em que conseguem entrar ficam uma bagunça. Todas as gavetas arrancadas, prateleiras reviradas, tapetes jogados longe, muita quebradeira. Você não acreditaria se eu lhe dissesse o número de câmeras que tive de substituir ao longo dos anos. Câmeras? Sim. Ele disse um pouco encabulado. Gosto de fotografia, mas, apesar de tudo isso, eles acabam não levando muita coisa consigo. Meu pai acha minha ideia inútil, o que um bando de bárbaros analfabetos procuraria. Ainda assim, deve haver alguma coisa. Era uma teoria intrigante. Se eu não tivesse 1 centavo e soubesse como invadir o palácio, acho que pegaria todas as joias que encontrassem, qualquer coisa que pudesse vender.
Aqueles rebeldes deveriam ter uma mente mais que a mera afirmação política ou a sua própria sobrevivência enquanto invadiam um palácio. Você acha tolice? Ele perguntou, tirando-me de minhas divagações. Não, não é tolice. É confuso, mas não tolice. Sorrimos juntos. Dei-me conta de que se Maxon fosse apenas Maxon Sheriff e não Maxon, o futuro rei de ilha, seria o tipo de pessoa que eu gostaria que morasse na casa ao lado, um vizinho com quem conversar. Ele limpou a garganta. Suponho que eu deveria ver como estão as outras garotas. Sim, imagino que muitas delas estão se perguntando por que está demorando tanto. E então, parceira, alguma sugestão de quem deve ser a próxima? Sorri e olhei para trás para conferir se minha candidata, a princesa, ainda aguentava firme. E ela aguentava. Está vendo aquela loira ali, de rosa? É Merle, um doce. Ela é muito gentil e adora filmes. Vá. Maxon deu uma risadinha e caminhou na direção dela. O tempo parecia demorar uma eternidade para passar, mas, na verdade, o ataque durou pouco mais de 1 hora. Descobrimos depois que ninguém tinha entrado no palácio em si, apenas na propriedade. Os guardas só dispararam contra os rebeldes quando eles se dirigiram à porta principal. Isso explicava os tijolos, arrancados dos muros do castelo, e a comida estragada atirados contra a janela. No fim, 2 homens chegaram perto demais da entrada principal. Os guardas atiraram e todos fugiram. Se a classificação de Maxon estivesse certa, deveriam ter sido os nortistas. Permanecemos escondidas por mais um tempo enquanto as imediações do palácio eram revisadas. Quando tudo voltou ao normal, enviaram-nos de volta para o quarto. Andei de braços dados com Merle. Apesar de ter aguentado firme na sala de jantar, a tensão gerada pelo ataque me deixara exausta. Era bom ter alguém com quem esparecer. Ele deixou você usar calça mesmo depois de perder? Ela perguntou. Eu tinha começado a falar sobre Maxon logo que pude, porque estava ansiosa para saber detalhes da conversa entre os dois. Sim, ele foi muito generoso. Acho que o príncipe é charmoso e sabe ganhar. Sabe mesmo. E consegue ser até mais gracioso quando descobre a dura realidade do que ganhou. Como uma joelhada nas joias reais, acrescentei mentalmente. O que você quer dizer? Nada. Eu não queria ter de explicar o que tinha acontecido. Sobre o que vocês conversaram hoje? Continuei. Bem, ele perguntou se eu queria vê-lo esta semana. Merle, isso é ótimo! Quieta! Exclamou, conferindo se as outras garotas já tinham subido as escadas. Estou tentando não alimentar esperanças. Ficamos em silêncio por um momento, até que ela explodiu. Quem estou querendo enganar? Estou tão empolgada que mal posso parar em pé. Espero que ele não demore muito para me chamar. E já chamou, tenho certeza de que logo virá atrás de você. Quer dizer, assim que terminar de administrar o país. Ela riu. Não acredito. Quer dizer, eu sabia que ele era bonito, mas não tinha ideia de como se comportava. Tive medo de que fosse pomposo ou coisa parecida. Eu também. Mas na verdade ele é... O que Maxon era de fato? Ele era meio pomposo mesmo, mas não de um jeito irritante, como eu tinha imaginado. Sem dúvidas, se comportava como um príncipe, mas mesmo assim era tão normal, completei para Merle.
Ela já não prestava atenção em mim. Estava perdida em seus sonhos enquanto caminhávamos. Eu desejava que esse Maxon ideal que ela tinha construído na cabeça correspondesse ao real. E também que ela fosse o tipo de mulher que ele procurava. Dei um tchauzinho quando chegamos à porta do quarto dela e segui para o meu. Os pensamentos sobre Marilyn Maxon deixaram minha cabeça assim que abri a porta. Anne e Mary estavam agachadas ao lado de Lucy, extremamente abalada. Seu rosto estava vermelho e lágrimas rolavam por suas bochechas. Suas pequenas trêmidas tinham se convertido em tremores violentos que sacudiam todo o seu corpo. "Acalme-se, Lucy, está tudo bem", dizia Anne em voz baixa, enquanto acariciava os cabelos desengrenhados da amiga. "Já passou, ninguém se feriu, você está segura, querida", murmurava Mary, segurando sua mão tensa. Fiquei chocada demais para falar. Aquela era a luta particular de Lucy. Não era para os meus olhos. Comecei a sair do quarto, mas a criada me segurou antes de eu cruzar a porta. Perdão, senhorita, perdão", gaguejou, e as outras duas observavam com rostos apreensivos. Não se preocupe, você está bem?", perguntei antes de fechar a porta para que ninguém mais pudesse ver. Lucy tentou recomeçar, mas não conseguia juntar as palavras. As lágrimas e os tremores tomavam conta do seu pequeno corpo. "Ela ficará bem, senhorita", interveio Anne. "Leva algumas horas, mas ela acaba se acalmando depois que tudo volta ao normal. Se continuar nesse estado, podemos levá-la para a ala hospitalar." Depois baixou o tom de voz e acrescentou: "Só que Lucy não quer isso. Se eles julgam que não serve como criada, acabam escondendo você na lavanderia ou na cozinha. E Lucy gosta daqui." Será que Anne achava que estava sendo discreta? Estávamos todas ao redor de Lucy, que ouviu perfeitamente essas palavras. Por favor, senhorita, não." "Ninguém vai denunciá-la", garantia ela. Depois, dirigi-me a Anne e a Mary. "Me ajudem a deitar Lucy na cama." Pensávamos que seria fácil carregá-la em 3, mas Lucy se contorcia e escorregava de nossas mãos. Deu um pouco de trabalho, mas conseguimos. Com Lucy embaixo dos cobertores, o conforto tratou de fazer mais por ela do que nossas palavras conseguiriam. A tremedeira se tornou mais lenta e ela mantinha os olhos fixos no dossel da cama. Mary se sentou à beira da cama e começou a cantar baixinho, o que me fez lembrar muito do jeito que ninava May quando ela ficava doente. Puxei Anne de lado, longe dos ouvidos de Lucy, e perguntei: "O que aconteceu? Alguém entrou?" Se tinha sido esse o caso, gostaria de ao menos de ser informada. Não, assegurou Anne. "Lucy sempre fica assim quando os rebeldes vêm. Só falar neles já faz com que chore incontrolavelmente. Ela..." Anne baixou a cabeça e olhou para os seus sapatos pretos engraxados, tentando decidir se devia contar mais. Eu não queria me intrometer na vida de Lucy, mas queria entender. Ela respirou fundo e começou: "Algumas de nós nasceram aqui. Mary nasceu no castelo e seus pais ainda moram aqui. Eu sou órfã, fui acolhida porque o palácio precisava de mão de obra." Ela endireitou o vestido na tentativa de se desprender dessa parte de sua história que parecia incomodá-la. "Lucy
prosseguiu. Foi vendida para o palácio. Vendida? Como assim? Não há escravos aqui. Oficialmente não, mas isso não quer dizer nada. A família de Lucy precisava de dinheiro para a cirurgia da mãe. Então, ela e o pai ofereceram seus serviços a uma família de 3. A mãe nunca melhorou e eles não conseguiram pagar a dívida. Lucy e o pai serviram aquela família por anos. Pelo que sei, a vida deles não era muito melhor do que a de animais em um estábulo. Mas o filho dessa família se afeiçoou a Lucy. E eu sei que algumas vezes o amor não olha castas, mas a distância entre os 6 e os 3 é bem grande. Quando a mãe do rapaz descobriu suas intenções, vendeu Lucy e o pai para o palácio. Eu me lembro de sua chegada. Ela chorou por vários dias. Os 2 deviam estar muito apaixonados. Olhei para Lucy. Pelo menos no meu caso, um de nós tinha tomado uma decisão. Já ela não teve escolha quando perdeu o homem que amava. O pai de Lucy trabalhava no estábulo. Não é forte nem rápido, mas tem uma dedicação incrível. E Lucy é uma criada. Sei que pode parecer tolice, mas é uma honra ser criada no palácio. Somos a linha de frente, consideradas suficientemente aptas, inteligentes e bonitas para serem vistas por qualquer visitante. Levamos nosso emprego muito a sério por um motivo. Se fizermos alguma besteira, acabamos na cozinha, onde as mãos ficam ocupadas o dia todo e as roupas são uns farrapos. Podemos ainda acabar cortando lenha ou recolhendo folhas de árvores no chão. Não é pouco ser criada. Eu me senti bem burra. Para mim, todas eram apenas 6. Mas existiam ainda subdivisões e hierarquias que eu ignorava. Há 2 anos, o palácio foi atacado no meio da noite. Rebeldes tomaram os uniformes dos guardas e todos ficaram confusos. Tamanha foi a bagunça que ninguém sabia quem atacar ou defender, e as pessoas caíam em buracos cavados na linha de frente. Foi terrível. Tremi só de pensar. A falta de luz, a confusão, a imensidão do palácio, comparado ao ataque da manhã, parecia ser obra dos solistas. Um dos rebeldes capturou Lucy. Anne baixou os olhos por 1 minuto e pronunciou em voz baixíssima as seguintes palavras: "Não sei se eles têm muitas mulheres à disposição, se é que a senhora me entende." Não vi pessoalmente, mas Lucy contou que era um homem imundo. Disse que ele lambia o rosto dela. Anne resetou o corpo ao imaginar a cena. Meu estômago deu voltas, ameaçando devolver o café da manhã. Era uma das coisas mais revoltantes em que eu conseguia pensar. E compreendi então porque Lucy, depois de sofrer tanto, demonstrava com ataques como aquele dia. O rebelde arrastou Lucy para algum lugar. Ela gritava o mais alto que podia, mas era difícil ouvir em meio àquela agitação. Um guarda que estava no corredor escutou os gritos, mirou e acertou a bala bem na cabeça do homem. O rebelde caiu por cima de Lucy e ela ficou presa embaixo dele. O corpo dela ficou coberto de sangue. Levei a mão à boca. Não podia imaginar a pequena e delicada Lucy passando por tudo aquilo. Não era de se estranhar que tivesse reagido daquela forma.
Os machucados foram tratados, mas ninguém cuidou de sua mente. Hoje, ela é uma pilha de nervos, mas faz o possível para esconder. Não apenas para o seu bem, mas também pelo bem de seu pai. Ele tem orgulho de saber que a filha é boa o suficiente para ser criada. Tentamos manter Lucy calma, mas sempre que os rebeldes chegam, ela pensa que vai ser pior, que dessa vez vão pegá-la, feri-la, matá-la. Ela está tentando, senhorita, mas não sei por quanto tempo vai aguentar. Concordei com a cabeça e voltei os olhos para Lucy na cama. Ela tinha fechado os olhos e adormecido, apesar de ainda ser bem cedo. Passei o resto do dia lendo. Anne e Mary limparam as coisas que não estavam sujas. Ficamos quietas enquanto Lucy se recuperava. Prometi a mim mesma que, no que dependesse de mim, Lucy nunca mais passaria por aquilo. Capítulo 14. Como eu previa, as meninas que pediram para ir embora mudaram de ideia assim que as coisas acalmaram. Nenhuma de nós sabia exatamente quem havia pedido para voltar, mas algumas, principalmente Celeste, estavam determinadas a descobrir. Por enquanto, ainda éramos 27. Para o rei, o ataque tinha sido tão superficial que nem merecia ser notificado. No entanto, como havia algumas equipes de filmagem no palácio naquela manhã, parte do tumulto tinha sido transmitido ao vivo. Aparentemente, o rei não tinha gostado muito daquilo, o que me levou a pensar quantos ataques o palácio tinha sofrido sem que ninguém soubesse. Será que aquele lugar era bem menos seguro do que eu imaginava? Sylvia explicou que se o ataque tivesse sido mais sério, teríamos permissão para telefonar a nossas famílias e dizer que estava tudo bem, mas só nos deixaram escrever cartas. Escrevi dizendo que estava bem, que o ataque não fora tão sério como parecera e que o rei nos mantivera seguras. Insisti que não se preocupassem comigo, disse que estava com saudades e dei a carta para uma simpática criada enviar. No dia seguinte ao ataque, correu sem nenhum incidente. Eu tinha planejado descer até o salão das mulheres a fim de promover Maxon para as garotas, mas depois de ver Lucy tão abalada, preferi ficar no quarto. Não sabia como minhas 3 criadas gastavam seu tempo na minha ausência, mas quando eu ficava no quarto com elas, jogavam baralho comigo e deixavam escapar uma ou outra fofoca. Aprendi que para cada 10 pessoas que eu via no palácio, haviam umas 100 ou mais escondidas. Eu sabia das cozinheiras e lavadeiras, mas também havia gente cuja única tarefa era manter as janelas limpas. Essa equipe demorava uma semana inteira para concluir o serviço. Quando acabavam, o pó já tinha atravessado os muros do palácio e se prendido aos vários vidros limpos, que precisavam ser lavados mais uma vez. Também, ocultos no palácio, os ouvires fabricavam joias para a família real e presentes para os visitantes. Havia ainda várias equipes de costureiras e compradoras de tecido, cuja missão era vestir a família real. E agora, nós, com trajes impecáveis. Soube também de outras coisas. Os guardas que elas achavam mais bonitos e o novo modelo horrível de vestido que a chefe das criadas as fazia usar nas comemorações de feriados. Soube que alguns empregados faziam apostas sobre qual selecionada venceria e que eu estava entre as 10 favoritas.
e que o bebê de uma das cozinheiras estava doente e fora desenganado pelos médicos. Anne derramou algumas lágrimas ao contar isso. A mãe era uma amiga próxima e o casal tinha desejado um filho por muito tempo. Ao ouvir as criadas e falar quando tinha algo que merecesse ser dito, eu era incapaz de imaginar coisa mais divertida acontecendo no andar de baixo. Estava feliz por aquela companhia. Uma atmosfera tranquila e feliz tomou conta do meu quarto. Tinha sido tão agradável que decidi não descer também no dia seguinte. Dessa vez, deixamos as portas abertas, tanto a do corredor como as da sacada, e uma brisa morna circulava e nos envolvia. Parecia fazer maravilhas com Lucy e me perguntei com que frequência ela punha os pés para fora do palácio. Anne fez um comentário sobre como tudo isso era inadequado. Eu, sentada com elas, jogando cartas, com as portas abertas, mas logo o deixou de lado. Ela rapidamente superava a mania de tentar fazer de mim a dama que eu aparentemente tinha que ser. Estávamos no meio de uma partida de baralho quando notei uma silhueta pelo canto do olho. Era o príncipe Maxon, parado em frente à porta, com um ar maravilhoso. Nossos olhares se cruzaram e entendi no ato que o seu rosto perguntava o que eu estava fazendo. Levantei-me com um sorriso e caminhei até ele. "Ai, meu Deus!" murmurou Anne. Quando notou o príncipe à porta, ela imediatamente enfiou as cartas em um cesto de costura e se levantou. Mary e Lucy fizeram o mesmo. "Senhoritas", saudou Maxon. "Majestade!" Anne fez uma reverência. "É uma grande honra." "Para mim também", ele respondeu com um sorriso. As criadas se entreolharam, sentindo-se lisonjeadas. Todos permaneceram calados por uns instantes, sem saber ao certo como agir. Foi quando Mary exclamou: "Já estávamos de saída." "Sim, estávamos mesmo", acrescentou Lucy. "Íamos..." Ela olhou para Anne em busca de socorro. "Íamos terminar o vestido da senhorita América para sexta-feira", completou Anne. "Isso mesmo, faltam apenas 2 dias." Com um sorriso enorme estampado no rosto, as 3 levemente desviaram de nós para se retirar do quarto. "Eu não tinha a intenção de atrapalhar o trabalho de vocês", Maxon disse, seguindo-as com os olhos, completamente fascinado com o comportamento delas. Assim que chegaram ao corredor, elas fizeram reverências estranhas e sem qualquer sincronia antes de seguir a passos frenéticos. "Que turma você tem?", comentou Maxon entrando no quarto e correndo os olhos pelo lugar. "Elas me mantêm motivada", respondi com um sorriso no rosto. "Está claro que se afeiçoaram a você. Isso é difícil de encontrar." Ele parou de olhar para o quarto e se voltou para mim. "Não é assim que eu imaginava o seu quarto." Levei as mãos à cintura e disse: "Mas este não é o meu quarto, é?" "Ele é seu, só está me emprestando." O príncipe fez uma careta. "Mas com certeza disseram-lhe que você poderia mudar alguma coisa. Uma cama nova, uma pintura diferente." "Uma camada de tinta não vai tornar este quarto meu. Garotas como eu não moram em casa de piso de mármore", afirmei, dando de ombros e com um ar brincalhão. Maxon sorriu. "E como é seu quarto de verdade?" O que você veio fazer aqui exatamente?" perguntei, tentando desconversar. Que tive uma ideia." "Sobre?" "Bem..." ele começou.
Já que você e eu não temos um relacionamento típico que procuro ter com as outras garotas, talvez devêssemos usar meios alternativos de comunicação. Ele parou em frente ao meu espelho e olhou as fotos da minha família. Sua irmã mais nova é a sua cara. Ele indagou maravilhado. Fui até o centro do quarto. Ouvimos isso quase sempre. E o que você ia dizer sobre comunicação alternativa? Maxon parou com as fotos e foi em direção ao piano, no fundo do quarto. Visto que está aqui para me ajudar, ser minha amiga e tal, ele continuou, fixando o olhar em mim. Talvez não devêssemos recorrer aos tradicionais bilhetes entregues por criadas, nem aos convites formais para encontros. Pensei em algo menos cerimonioso. Ele pegou a partitura sobre o piano. Foi você que trouxe? Não, já estava aqui. Consigo tocar de cor as músicas de que realmente gosto. Suas sobrancelhas se ergueram. Impressionante. Ele voltou para perto de mim sem terminar a explicação. Você poderia parar de fuçar e completar o raciocínio, por favor? Maxon deu um suspiro. Muito bem. Estava pensando que poderíamos ter um sinal ou um jeito de dizer que precisamos conversar sem que os outros notem. Talvez coçar o nariz? Ele propôs e começou a esfregar a região em cima dos lábios. Assim vai parecer que seu nariz está entupido, não é atraente. Ele me olhou um pouco perplexo e concordou. Muito bem. Talvez apenas passar a mão no cabelo? Balancei a cabeça quase que imediatamente. Meu cabelo passa a maior parte do tempo preso com grampos. É quase impossível passar a mão nele. Além disso, o que acontece se você por acaso estiver usando a coroa? Ela vai acabar caindo. Ele sacudiu o dedo na minha direção. Excelente argumento. O príncipe deu as costas para mim e voltou a parambular pelo quarto, ainda pensativo, parando ao chegar no criado mudo. Mexer na ponta da orelha? Pensei na hipótese. Gostei. Simples o bastante para ser discreto, mas não comum a ponto de confundirmos com outra coisa. Mexer na orelha, é isso. Algo tinha prendido a atenção de Maxon, mas ele se voltou para mim e sorriu. Estou feliz por você ter gostado. Da próxima vez que quiser falar comigo, basta mexer na orelha e virei assim que puder. Provavelmente depois do jantar. Concluiu dando de ombros. Antes que eu pudesse perguntar sobre como eu o encontraria, Maxon já estava passeando com meu jarro nas mãos. Mas o que é isso? Soltei um suspiro. Receio que esteja além de qualquer explicação. A primeira sexta-feira chegou, e com ela, nossa estreia no Jornal Oficial de Ilha. Nossa participação era obrigatória, mas, ao menos dessa vez, tudo o que tínhamos para fazer era ficar sentadas. Por conta do fuso horário diferente, chegávamos às 5 da tarde, permanecíamos sentados por 1 hora e depois íamos para o jantar. Anne, Mary e Lucy me vestiram com muito apuro. Puseram em mim um vestido longo azul escuro, tendendo para o violeta. A cintura era justa e a cauda acetinada, levemente ondulada. Eu não podia acreditar que as minhas mãos tocavam uma peça tão bela. As criadas abotoaram o vestido nas minhas costas, um botão por vez, e colocaram grampos encravados com pérolas nos meus cabelos. Acrescentaram brincos de pérola, pequenos e delicados, e com um colar cuja corrente era tão fina que as pérolas espaçadas pareciam flutuar sobre minha pele. Eu estava pronta. Olhei-me no espelho. Ainda parecia ser eu mesma.
Era uma versão mais linda de mim que já vira, mas eu reconhecia aquele rosto. Desde que meu nome fora sorteado, temia me tornar irreconhecível, um ser tão recoberto por camadas de maquiagem e atulhado de joias que eu teria que cavar por semanas até encontrar a mim mesma. Por ora, eu ainda era a América. E assim como eu mesma, descobri que minhas mãos brilhavam de suor enquanto me dirigia ao estúdio do palácio. Disseram que deveríamos chegar 10 minutos antes. Para mim, 10 minutos eram na verdade 15. Para alguém como Celeste, era mais ou menos 3. Por isso, as meninas foram chegando aos poucos. Hordas de pessoas corriam por todos os lados, a fim de dar os últimos retoques ao cenário, que agora contava com uma fileira de assentos para as selecionadas. Os membros do conselho, que eu reconheci graças a anos assistindo ao jornal oficial, liam o roteiro e ajustavam a gravata. As selecionadas se olhavam no espelho e esticavam os vestidos extravagantes. Um turbilhão de atividades. Olhei para o lado e testemunhei o instante mais trivial da vida de Maxon. Sua mãe, a bela rainha, punha alguns fios de cabelo rebelde dele no lugar. O príncipe endireitou o paletó e comentou algo com ela. A rainha inclinou a cabeça em aprovação, o que fez Maxon sorrir. Gostaria de ter visto mais. Só que Silvia, em toda sua glória, chegou para me levar ao meu lugar. "Para a cadeira, senhorita América", ela ordenou. "Pode se sentar onde quiser, mas você sabe, as garotas já ocuparam toda a fileira da frente." Silvia parecia triste por mim, como se estivesse dando alguma má notícia. "Ah, obrigada." Agradeci, feliz por poder se sentar na última fileira. Não gostei de subir aqueles degrauzinhos com um vestido chique e sandálias de salto alto. Aliás, eu precisava mesmo delas. Ninguém veria meus pés. Mas dei um jeito. Em seguida, chegou Merle. Ela abriu um sorriso assim que me viu e veio se sentar ao meu lado. Pareceu um bom sinal ela escolher se sentar perto de mim, ao invés de ir para a segunda fileira. Merle era fiel. Seria uma grande rainha. Seu vestido era um amarelo brilhante. Seus cabelos loiros e a sua pele levemente bronzeada davam a impressão de que ela irradiava luz. "Merle, amei seu vestido. Você está fantástica." "Ah, obrigada", ela disse, corando levemente. Fiquei com medo de ter exagerado um pouco. "De jeito nenhum. Confie em mim. Ficou perfeito em você." "Eu queria conversar, mas você não parecia... Será que podemos nos falar amanhã?" Ela comentou em voz baixa. "Claro, no Salão das Mulheres, pode ser? Sábado?" Respondi no mesmo tom. Amy, sentada na cadeira da frente, virou-se para nós. "Acho que os enfeites do meu cabelo estão caindo. Vocês poderiam ver para mim?" Sem dizer uma palavra, Merle apalpou com os dedos esguios o cabelo de Amy, à procura de enfeites soltos. "Está melhor agora?" ela perguntou. "Sim, obrigada", suspirou Amy aliviada. "América, tem batom nos meus dentes?" perguntou Zoe. Virei para a esquerda e lá estava ela, expondo todos os dentes brancos como pérolas em um sorriso lunático. "Não, tudo certo", respondi, vendo pelos cantos dos olhos que Merle confirmava a informação com a cabeça. "Obrigada. Como ele pode ser tão calmo?" Zoe perguntou, apontando para Maxon, que falava com um dos membros da produção. Depois da pergunta,
Ela enfiou a cabeça entre as pernas e começou a controlar a respiração. Merle e eu viramos uma para a outra, de olhos arregalados, e tentamos não rir. Não seria fácil se continuássemos a ver Zoe, de modo que corremos os olhos para o estúdio e começamos a conversar sobre as roupas das outras. Haviam várias garotas de vermelho sedutor, de verde vibrante, mas nenhuma de azul. Olivia foi ousado bastante para usar laranja. Eu não sabia muito de moda, mas Merle e eu concordamos que alguém deveria ter ajudado a moça. Aquela cor fazia sua pele ficar meio esverdeada. 2 minutos antes de ligarem as câmeras, descobrimos que não era o vestido que a deixava verde. Olivia vomitou ruidosamente na lata de lixo mais próxima e desmaiou. Sylvia entrou em ação e pediu aos gritos que alguém limpasse o chão e fizesse a garota se sentar. Ela foi posta na última fileira com um balde próximo aos pés, por precaução. Burial estava sentada bem ao lado dela. Não conseguia ouvir o que ela disse, a pobre coitada, mas parecia pronta para bater em Olivia em caso o episódio se repetisse perto dela. Pensei que Maxon teria visto ou escutado uma parte da agitação e quis conferir se ele demonstrava alguma reação. Olhei para o príncipe, mas ele não olhava para a confusão. Olhava para mim. Rapidamente, tão rapidamente que qualquer outra pessoa pensaria se tratar de uma coceirinha. Ele mexeu na ponta da orelha. Fiz o mesmo gesto e desviamos o olhar. Fiquei empolgada ao saber que Maxon passaria em meu quarto depois do jantar. De repente, o hino nacional começou a tocar e o brasão de ilha surgiu nos monitores espalhados pelo estúdio. Endireitei-me na cadeira. Só conseguia pensar que minha família estaria vendo e quis deixar todos orgulhosos. O rei Clarkson estava no palanque falando do breve e mal-sucedido ataque ao palácio. Eu não diria que o ataque fora mal-sucedido, afinal, a maioria de nós quase morreu de pavor. Depois, fizeram mais uma pilha de pronunciamentos. Tentei prestar atenção em tudo o que diziam, mas era difícil. Estava acostumada a assistir ao programa em um sofá confortável, acompanhada de um balde de pipoca e com comentários da minha família. Muitas das notícias tinham a ver com os rebeldes, que levavam a culpa por uma série de coisas. A construção das estradas de Summer estava atrasada por causa dos rebeldes, e o número de representantes locais em Etlin tinha diminuído porque eles tiveram que ser enviados para George a fim de ajudar em uma revolta rebelde. Eu nem fazia ideia de que essas coisas tinham acontecido. Partindo daquilo que eu vira na infância e do que eu tinha aprendido desde que chegara ao palácio, comecei a questionar o quanto sabíamos de fato sobre esses grupos. Talvez eu não entendesse, mas não me parecia que eles podiam ser culpados por todas as coisas erradas em Ilha. E eis que Greyville surge no estúdio como se tivesse brotado do chão, assim que o mestre de cerimônias o anunciou. Boa noite a todos! Tenho um anúncio muito importante hoje. Faz uma semana que a seleção começou e 8 moças já voltaram para casa. Restam agora 27 belas mulheres para o príncipe Maxon fazer sua escolha. Semana que vem, haja o que houver, a maior parte do jornal oficial de Ilha será dedicada a essas incríveis jovens. Senti gotículas de suor se formarem na minha testa. Sentar ali e fazer boa figura, até aí tudo bem. Mas responder perguntas? Eu sabia que não ia ganhar aquele joguinho, mas não era essa a questão. Eu só não queria fazer papel de idiota em rede nacional.
Antes de chegarmos às senhoritas, falaremos com o homem do momento. Como Vossa Alteza está esta noite, Príncipe Maxon? Gravel perguntou, cruzando o palco. Maxon foi pego de surpresa. Não tinha microfone, nem uma resposta preparada. Imediatamente, antes de o microfone de Gravel chegar até ele, nossos olhares se cruzaram e dei uma piscadinha. Aquele pequeno gesto foi o suficiente para fazê-lo sorrir. Muito bem, Gravel. Obrigado. Tem gostado da companhia até agora? Sim, é um prazer conhecer essas senhoritas. São todas moças doces e gentis como aparentam? O apresentador quis saber. Dei uma risadinha antes mesmo de Maxon falar. Eu sabia que ele diria algo como bem mais ou menos. Maxon desviou o olhar de Gravel e me encarou. Quase. Quase? Gravel pareceu surpreso. Alguém ali está sendo desobediente? Ele perguntou, apontando para nós. Por sorte, todas as meninas soltaram uma risadinha e eu pude me unir a elas. Que traidor! O que essas garotas fizeram que não fui exatamente meigo? Gravel quis saber do príncipe. Muito bem, deixe-me contar. Maxon cruzou as pernas e ficou bem confortável na cadeira. Nunca o tinha visto ser tão relaxado quanto naquele momento. Sentado ali e curtindo com a minha cara. Gostei desse seu lado. Desejei que aparecesse mais vezes. Uma delas teve coragem de gritar comigo de um modo bem agressivo em nosso primeiro encontro. Levei uma bronca duríssima. Ele prosseguiu. Atrás do príncipe, o rei e a rainha se entreolharam. Pareciam estar ouvindo a história pela primeira vez também. Ao meu redor, as meninas trocaram olhares, confusos. Só fui perceber quando Merle disse: Não me lembro de ninguém ter gritado com ele no grande salão. Você lembra? Maxon devia ter esquecido que o nosso primeiro encontro era um segredo. Acho que ele está exagerando para ser engraçado. Cheguei a dizer para ele umas coisas bem sérias. Talvez esteja falando de mim. Uma bronca? Por quê? Perguntou Gravel. Honestamente, não sei. Saudade de casa, talvez. E foi por isso que eu a perdoei, é claro. Maxon estava solto e tranquilo. Conversava com Gravel como se não houvesse mais ninguém no estúdio além dos dois. Eu teria que dizer a ele mais tarde que havia se saído muito bem. Então, ela está ainda conosco? Gravel dirigiu o olhar para o conjunto de garotas, com um sorriso de orelha a orelha. Depois, se voltou para o príncipe. Ah, sim, ainda está. Ele afirmou, sem tirar os olhos de Gravel. E planejo mantê-la aqui por um bom tempo.